O que acontece quando o homem mais amado do Brasil se torna, de repente, o mais odiado? Como reage um ídolo ao ser tratado como lixo no próprio país, no próprio hotel, onde antes era recebido com tapete vermelho? Essa não é só a história de um jogador, é a história de um ser humano, quebrado por críticas, humilhado em silêncio e que decidiu se levantar, não com gritos, mas com gestos. Prepare-se para conhecer o lado de Neymar que ninguém teve coragem de mostrar, a dor que ele nunca contou e a reação que fez um país inteiro chorar em silêncio. A brisa morna soprava sobre a orla de Mangaratiba, quando um carro preto, de vidros escurecidos, cruzou discretamente os portões de um dos hotéis mais luxuosos da região. Ali dentro, longe dos holofotes, dos aplausos e também das críticas, estava um homem que já havia sido aclamado como herói nacional, mas que agora carregava no rosto o cansaço de quem já não buscava fama, apenas paz. Era Neymar. Após mais uma temporada marcada por lesões, polêmicas e cobranças implacáveis da imprensa, o camisa 10 da seleção brasileira retornava ao seu país não como o ídolo vibrante de outrora, mas como um filho tentando reencontrar abrigo no colo da sua terra. Os fãs não foram avisados. A mídia não teve pistas. Era um retorno discreto, quase secreto, como quem volta para casa depois de uma longa guerra, sem medalhas, apenas cicatrizes. Hospedado em uma das suítes mais reservadas do hotel, Neymar evitava sair. Seus dias eram preenchidos por silêncio, leitura, videogames e videoconferências com o filho, que morava longe. Aquela era sua tentativa de se reconectar com o que realmente importava: família, fé, essência. Porém, mesmo no anonimato, sua presença não passaria despercebida por muito tempo. Funcionários do hotel, turistas e empresários de alto padrão começaram a perceber. Sussurros circulavam pelos corredores. É ele, né? Não pode ser. Mas ele não tinha ido para a Arábia? A tensão era palpável. Não era mais o brilho de um craque que chamava a atenção. Era a sombra de uma figura polêmica que dividia opiniões como nunca antes. E com os rumores vieram os olhares. No café da manhã, sentado sozinho, Neymar sentia as mesas ao redor se calarem com sua chegada. Comentários em voz baixa, olhares enviesados, sorrisos sarcásticos. Uma senhora comentou em tom audível: "Com tanto dinheiro ainda vem se esconder aqui?" Um rapaz mais ousado murmurou: "Cadê o pipoqueiro agora?" Não eram fãs, eram julgadores. Ele ouvia tudo. Cada palavra atravessava seu peito com a mesma força que uma entrada violenta em campo. Mas não reagia. Mantinha a cabeça baixa, os olhos fixos no prato e o coração apertado. Estava ali para se curar, não para confrontar. Era como se o Brasil, o mesmo país que o exaltou como o novo Pelé, agora o olhasse como um estranho. O silêncio se tornava seu escudo, mas também sua prisão. Na piscina, uma criança pediu para tirar uma foto. A mãe a puxou pelo braço. "Deixa esse aí para lá. Não merece, não." Neymar apenas observou, sem dizer nada. Mas ali, por trás dos óculos escuros, uma lágrima escorreu. Não pela humilhação, mas pela saudade de quando o Brasil acreditava nele. A verdade é que poucos se perguntavam como estava o homem por trás do craque. O garoto de Mogi que cresceu vendo o pai lutar para manter a família unida. O jovem que segurava a bandeira do Brasil como se fosse um troféu. Aquele que chorou com o hino nacional antes de um jogo. Ninguém via mais esse Neymar. Naquele hotel, entre piscinas de luxo e garçons sorridentes, o ídolo descobria algo devastador. A pior solidão é estar entre pessoas que conhecem seu nome, mas esqueceram da sua alma. E assim começou sua jornada. Não uma jornada para reconquistar o mundo, mas para se reencontrar com ele mesmo.
O som da água caindo na fonte do saguão ecoava como um sussurro metálico entre os vitrais imensos. Era manhã de sábado, e o hotel, 5 estrelas, começava a receber hóspedes elegantes, vestidos com roupas de linho, óculos escuros caros e risos contidos. Tudo ali exalava exclusividade. O aroma amadeirado no ar, a música clássica tocando em volume baixo, os passos dos recepcionistas impecavelmente vestidos. No meio daquele requinte, desceu do elevador um homem de chinelos simples, bermuda e camiseta básica. Sem seguranças, sem comitiva. Apenas ele, Neymar. Os cabelos amarrados em coque, barba por fazer, olhar tranquilo, mas distante. Ele caminhava até o restaurante do hotel, esperando tomar seu café da manhã em paz. Mas bastou pôr o pé na área social para os olhares o atingirem como lâminas invisíveis. Um grupo de homens de negócios, reunidos em uma das mesas mais nobres, silenciou imediatamente. Um deles murmurou algo e riu. Outro balançou a cabeça com desprezo. A funcionária da recepção olhou para ele e desviou o olhar. Como se não quisesse ser vista cumprimentando-o. Como se o seu nome ali tivesse se tornado um fardo. Na entrada do restaurante, Neymar aguardava ser atendido. Minutos se passaram. Os atendentes circulavam, mas nenhum se aproximava. O constrangimento era evidente. Finalmente, um jovem garçom o reconheceu e, com timidez, o conduziu a uma mesa mais afastada. Não era a melhor, era a mais escondida. Ali, Neymar se sentou, em silêncio. Mas o restaurante inteiro parecia mais ruidoso naquele instante. Era como se os talheres se chocassem de propósito, os risos fossem encenados, e entre as vozes vieram os comentários. Não diretos, mas suficientemente altos para ferir. Pagou quanto para estar aqui sem merecer? Cadê o craque agora? Fugindo da realidade? Esse aí só joga bem contra time fraco. Devia ter vergonha de sair em público depois do que fez com a seleção. Ele ouvia. Não rebatia. Apenas pedia um café. Seus dedos tamborilavam levemente sobre a mesa. Um gesto quase involuntário, de quem tenta manter o controle diante de uma tempestade que não grita, mas sussurra com crueldade. Mas o ápice ainda estava por vir. Poucos minutos depois, uma família de turistas chegou ao restaurante. O garçom, o mesmo que havia atendido Neymar, se aproximou para acomodá-los. Um dos homens, em tom de deboche, apontou para a mesa de Neymar e disse em alto e bom som: "Tira esse aí dali, pô. Tem criança aqui. Não quero meu filho vendo esse exemplo." O salão gelou. O garçom hesitou. Neymar levantou os olhos, encarou o homem. Não com raiva, mas com uma dor silenciosa. O tipo de dor que não se grita, mas que implode por dentro. Por um momento, o tempo pareceu parar. Tá ouvindo, não? Isso aqui é um hotel de luxo, irmão. Não é CT da quebrada, não, completou o homem rindo. Neymar respirou fundo. Se levantou devagar. Olhou ao redor. Todos o encaravam. Alguns com pena, outros com indiferença. A maioria com julgamento. Ele não disse nada. Caminhou até o garçom, agradeceu com um aperto de mão firme e sincero e saiu do restaurante. Na porta do elevador, antes de entrar, virou-se para trás e observou por um segundo todo aquele ambiente que já foi palco de recepções calorosas, autógrafos e flashes. Agora era um cenário frio. Um lugar onde não cabia mais a imagem do menino de ouro. Na suíte, sentou-se na varanda. O mar, à sua frente, parecia tão calmo quanto distante. Pegou o celular, leu algumas mensagens, ignorou os grupos, evitou as redes sociais. Entrou no bloco de notas e escreveu: "Não sei mais onde pertenço. O mundo grita quando erro, mas silencia quando sangro." As palavras vinham sem filtro, como um desabafo sem endereço. Naquela mesma tarde, decidiu sair para caminhar pela praia. Sem camisa, sem escolta, sem esconder o rosto. Apenas um boné,
e fones de ouvido. Queria sentir o chão, ver o povo, lembrar do porquê ainda valia a pena resistir. Foi aí que algo inesperado aconteceu. Enquanto andava, um menino de cerca de 7 anos se aproximou correndo, segurando uma bola furada e um caderno de escola. Neymar tirou os fones. Sorriu. "Você é o Neymar?" Ele fez que sim com a cabeça. O menino, com os olhos brilhando, disse: "Eu falei para minha mãe que você ainda era meu herói. Ela disse que você estava triste. Então, eu trouxe isso aqui." E entregou o caderno, onde havia uma folha rabiscada com letras infantis. "Obrigado por tentar pelo Brasil. Eu ainda acredito." Neymar segurou o caderno por um instante. O garoto já corria de volta para a areia, onde a mãe o esperava com um sorriso tímido. Ele os observou. Depois, olhou para o céu. Pela primeira vez em dias, sorriu de verdade. Não porque a dor passou, mas porque percebeu que, entre tantos olhos frios e murmúrios cruéis, ainda existia um Brasil que via o homem além do craque. Um país silencioso, mas que resistia dentro de corações pequenos e sinceros. E naquele instante, ele entendeu. A humilhação não vinha de todos, apenas dos que haviam se esquecido de amar. O resto ainda estava com ele, quieto, mas firme. Na manhã seguinte à humilhação, o céu de Mangaratiba amanheceu encoberto, como se o próprio tempo compartilhasse do peso que recaía sobre o coração de Neymar. As nuvens arrastavam-se lentas e a luz era tímida, filtrada por uma névoa que deixava tudo em tons de cinza. Era como se o mundo estivesse sussurrando e não mais gritando, assim como ele. No quarto 1803, Neymar permanecia imóvel diante da janela. O caderno do menino ainda repousava sobre a mesa de cabeceira, ao lado de uma garrafa d'água quase intocada. Desde o dia anterior, ele mal comera. O silêncio era seu único interlocutor e, paradoxalmente, era nesse silêncio que ele começava a se encontrar. Na vida de um astro, tudo sempre foi ruído. O barulho das arquibancadas, os gritos da torcida, os flashes incessantes, os debates inflamados nas televisões e redes sociais. Mas agora não havia ninguém. Apenas o som do mar batendo suave nas pedras e os seus próprios pensamentos, livres para falar sem interrupções. Lentamente, ele foi até a sacada e se sentou no chão frio, encostado na parede. De lá, via o mar sem fim. Pensava em tudo que tinha vivido. Nas vezes em que foi carregado no colo, nas vezes em que foi apedrejado em silêncio por erros que muitas vezes nem foram seus. Lembrava do Brasil em 2014, quando caiu em campo com as costas dilaceradas e o país inteiro parou. Lembrava das lágrimas que derramou em 2018, das críticas em 2022 e de como a camisa 10, um dia tão leve em seu corpo, agora parecia pesar toneladas. Lembrava do pai, um homem rígido, mas justo. Da mãe, que sempre orava por ele de joelhos antes de cada partida. Lembrava de sua irmã, de seu filho, de tudo que ele havia conquistado e de tudo que parecia ter perdido aos poucos. O carinho genuíno das pessoas. Mas ali, naquele instante de absoluto silêncio, algo começou a se transformar. Não uma revelação mágica, nem uma decisão dramática. Era algo mais sutil, a compreensão de que o mundo poderia não estar mais aplaudindo e que talvez isso não importasse tanto quanto ele pensava. Ele percebeu que tinha vivido tempo demais tentando responder a todos os gritos, tentando provar algo a quem, no fundo, nunca se importaria. E agora, pela primeira vez, estava aprendendo o poder de não reagir, de deixar o silêncio falar por si. Por volta do meio-dia, desceu para a praia, a passos lentos, sem fones, sem boné, sem pressa. As pessoas o notaram, mas ninguém se aproximou. Algumas desviaram o olhar, outras o observaram de longe. Ele caminhava como um homem comum, sem pose, sem arrogância. Apenas um ser humano que precisava respirar.
Ali, no meio da areia molhada, Neymar parou. Ficou olhando para o horizonte. O vento balançava seus cabelos. O sal grudava na pele. Era como se o oceano estivesse limpando sua alma. E então, fechou os olhos. Foi quando ouviu. Não gritos, não vaias, mas o som de um violão distante. Seguiu o som. Perto de um quiosque simples, um homem tocava com os olhos fechados. O ritmo era suave e a melodia conhecida. O mundo é um moinho, de Cartola. A voz do músico era rouca, carregada de sentimento. Ele tocava para ninguém em especial. Tocava porque precisava, porque a dor, às vezes, se transforma em arte. Neymar se sentou na areia, a poucos metros dali, sem ser reconhecido, sem ser notado, e ficou ali, ouvindo. A letra parecia falar com ele. Preste atenção, querida. De cada amor, tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo. Abismo que cavaste com teus pés. Ele sentiu os olhos marejarem, não por tristeza, mas por aceitação. Estava entendendo que, mesmo com tudo o que tinha vivido, ainda havia beleza na dor. Ainda havia poesia na queda. O músico terminou a canção e abriu os olhos. Viu Neymar, mas não reagiu com euforia. Apenas assentiu com a cabeça. Um gesto de igual para igual. Neymar retribuiu com um sorriso discreto. Não precisaram de palavras. O silêncio havia dito tudo. Voltando ao hotel, passou pelo mesmo saguão onde havia sido humilhado. Alguns rostos estavam lá novamente. O mesmo grupo de empresários, as mesmas recepcionistas. Mas algo mudou. Ele não estava mais curvado. Caminhava com dignidade, sem esperar aprovação, sem carregar mágoas no olhar. O gerente do hotel, um homem alto, de terno azul marinho, se aproximou. Senhor Neymar, me desculpe por ontem. Fomos informados. Não compactuamos com... Neymar o interrompeu com um gesto calmo. Tá tudo certo. Às vezes a gente precisa ouvir em silêncio para entender quem somos de verdade. O gerente não soube o que dizer. Neymar apenas sorriu e subiu para o quarto. Naquele dia, não houve postagens, não houve desabafos, não houve vídeos, mas houve algo muito mais poderoso. Houve silêncio. Um silêncio que falou alto, que denunciou a frieza dos julgadores, que abraçou a dor dos injustiçados e que mostrou que a grandeza de um homem não está em quantas vezes ele responde, mas em quantas vezes ele escolhe não revidar. E assim, enquanto o Brasil seguia discutindo nos jornais e nas redes, Neymar, no topo de um hotel à beira-mar, redescobria a si mesmo, sem escudos, sem máscaras, apenas ele e o silêncio, que naquele dia gritou por ele. Era final de tarde quando o céu tingiu-se de laranja sobre Mangaratiba. O sol, lento em seu adeus diário, lançava reflexos dourados sobre o mar calmo. A brisa soprava com leveza, como se quisesse aliviar o peso dos últimos dias. Neymar caminhava descalço pela faixa úmida da praia, cabeça baixa, os pensamentos ainda mergulhados em silêncio. Desde o episódio no restaurante, algo dentro dele havia mudado. O silêncio havia lhe ensinado mais do que qualquer treinador. Aprendera que o barulho do mundo nem sempre representa a verdade, e que a verdade, às vezes, se manifesta nos gestos mais simples. Foi nesse espírito de quietude que ele decidiu fazer algo inusitado. No dia seguinte, pediu à administração do hotel que liberasse o salão de eventos para uma pequena ação solidária. Sem imprensa, sem patrocínio, sem câmeras. Apenas um pedido, que convidassem crianças da comunidade local para um café da manhã especial com um amigo. O hotel, ainda constrangido com os acontecimentos anteriores, se mobilizou com agilidade. Em poucas horas, mais de 20 crianças, acompanhadas de seus pais, estavam confirmadas para a manhã seguinte. Neymar acordou cedo. Vestiu-se com simplicidade, camiseta branca,
calça de moletom e tênis. Sem joias, sem marcas. Carregava apenas um sorriso contido no rosto. O mesmo sorriso de quando, ainda menino, sonhava em ser jogador. Quando entrou no salão decorado com balões simples e mesas repletas de frutas, pães e sucos, os olhares se voltaram para ele. Mas, dessa vez, não havia julgamento. Havia brilho, expectativa e um silêncio reverente, como se os pequenos soubessem que estavam diante de algo maior do que um craque. "Bom dia, pessoal", disse ele com a voz firme, mas suave. "Eu sou o Neymar, e hoje só queria tomar um café com vocês. Tudo bem?" As crianças aplaudiram. Algumas correram até ele. Outras ficaram paralisadas, tímidas, como quem encara um sonho de perto. Durante quase 2 horas, Neymar foi apenas o tio Ney. Brincou, serviu suco, ajudou a cortar bolo, autografou camisetas gastas e até deu dicas de dribles. Sua risada voltou a ecoar, genuína, leve. Era como se estivesse renascendo ali, entre vozes puras e olhares sinceros. Ao final do encontro, quando já se despedia, uma menininha de cabelos crespos e olhar tímido se aproximou. Estava com uma folha dobrada nas mãos. "Para você", disse, estendendo o papel. Neymar se ajoelhou para ficar à altura dela. Pegou o bilhete com cuidado, como se fosse um tesouro. Abriu e leu. "Oi, Neymar. Eu te amo mesmo quando você perde. Porque o que você faz com a bola, eu nunca vi ninguém fazer. Você me faz sonhar que eu posso sair da favela também. Não deixa ninguém te fazer chorar. Deus te ama." Assinava Ana Clara, 8 anos. Ele olhou para a menina, os olhos marejados. Tocou seu rosto com ternura. "Obrigado, Ana. Isso aqui vale mais que qualquer troféu." Levantou-se devagar. Olhou ao redor. Os pais estavam emocionados. As crianças o cercavam como se fosse um irmão mais velho. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu o que há meses parecia ter se perdido: o amor do povo. Não o amor barulhento das redes sociais, mas o amor real. Aquele que vem de gente simples, que não exige perfeição, que sabe separar o jogador do ser humano. Na saída do salão, um grupo de funcionários do hotel o aguardava. Entre eles, a recepcionista que, dias antes, havia desviado o olhar. Ela se aproximou, com os olhos baixos. "Senhor Neymar, eu queria pedir desculpas pela forma como fui. Eu só queria dizer que hoje o senhor ensinou mais do que qualquer palestra." Ele a abraçou. "A gente erra, todo mundo erra. O importante é reconhecer e continuar." As palavras saíam com leveza. Ele já não carregava rancores, só aprendizados. A notícia do café da manhã solidário, mesmo sem divulgação oficial, logo se espalhou. Fotos vazadas por pais orgulhosos começaram a circular nas redes, e com elas vieram os comentários emocionados. "Esse é o Neymar que o Brasil esqueceu. Humilhado no hotel, e ainda assim serve café para criança pobre. Isso é grandeza. Me desculpa por ter te julgado. Você é maior que tudo isso." Os portais começaram a noticiar, mas ele não falou com ninguém. Não deu entrevistas. Preferiu continuar em silêncio, porque entendia que, naquele momento, o que precisava ser dito já havia sido. Nos dias que se seguiram, Neymar recebeu mensagens de antigos companheiros de seleção, ex-treinadores, até de adversários, todos tocados pelo gesto. Um deles, em particular, emocionou. "Irmão, te critiquei muito. Hoje te admiro. Você me lembrou o que é ser homem de verdade. Força." Naquela noite, na varanda do hotel, Neymar abriu novamente o bilhete da Ana Clara. Leu cada palavra devagar. E depois, pegou o celular. Abriu o bloco de notas e escreveu: "O povo não me abandonou. Só estava esperando eu voltar a ser eu." Guardou o bilhete na carteira.
e com o coração aquecido, contemplou o mar escuro, agora não mais assustador, mas profundo como ele. A jornada ainda não havia terminado, mas agora ele já não caminhava sozinho. Ele voltava a sentir que, mesmo após tanta dor, o amor ainda estava lá, esperando em silêncio. Era uma noite abafada no Rio de Janeiro, quando as redes de televisão começaram a anunciar: Neymar falará ao vivo pela primeira vez desde o retorno ao Brasil. A manchete apareceu como um trovão silencioso em meio à rotina do país. Ninguém esperava. Nenhum comunicado prévio, nenhum teaser. Apenas um aviso simples, mas que, em segundos, mobilizou corações de todos os cantos. Nos bares, as televisões foram sintonizadas. Nas casas, famílias interromperam jantares. Nos grupos de mensagens, as notificações explodiam. Vai começar. Será que ele vai chorar? Será que vai se aposentar? Pouco antes das 21 horas, as câmeras da principal emissora do país se voltaram para um estúdio sóbrio, com luz baixa e cenário neutro. Sentado em uma poltrona de couro marrom, trajando uma camisa preta e calça jeans simples, estava ele, Neymar da Silva Santos Júnior. Sem maquiagem, sem produção. Apenas ele, o homem. À sua frente, a jornalista conhecida por suas entrevistas incisivas. Ela, no entanto, parecia diferente naquela noite. Não havia tom acusatório. Havia escuta. Neymar, boa noite. Por que agora? Ele respirou fundo. Passou a mão sobre os joelhos, olhou para a câmera e respondeu com voz calma. Porque eu precisava entender o silêncio, antes de voltar a falar. O Brasil parou. A entrevista, prevista para 15 minutos, durou quase 1 hora. Não houve edição, não houve cortes, apenas verdade. E cada palavra dita por Neymar soava como uma carta aberta, não ao país, mas à própria alma. Eu não tô aqui para me vitimizar. Errei muito, fiz escolhas ruins, reagi mal em momentos que precisava ter sido maduro, mas também fui julgado por coisas que ninguém viu, pelas dores que ninguém sentiu. A jornalista, surpresa com a franqueza, perguntou sobre o episódio no hotel. Doeu? Ela indagou. Neymar olhou para baixo por um instante e então respondeu. Doeu mais do que qualquer lesão, porque não foi no corpo, foi na alma. Eu não esperava aplausos, mas não imaginava ser tratado como um criminoso por quem nunca conversou comigo. A emoção começou a transparecer, mas ele não chorava com teatralidade. Suas pausas, seu olhar úmido, falavam por si. Teve um momento que eu pensei, talvez eu nunca mais vista a camisa do Brasil, não porque não quero, mas porque senti que o Brasil não queria mais me ver nela. As redes sociais explodiram. Ele tá quebrado. Nunca vi o Neymar assim. É o ser humano falando, não o jogador. A jornalista, com cuidado, mudou o rumo da conversa. E o que te fez continuar? Neymar sorriu. Um sorriso pequeno, quase triste, mas carregado de significado. Uma criança, um bilhete, uma frase. Eu te amo mesmo quando você perde. Aquilo ali me lembrou quem eu sou. Não como craque, mas como pessoa. Me lembrou que eu não sou só o que o mundo diz. Eu também sou o que ainda acredito ser. Pela primeira vez na entrevista, o silêncio tomou conta do estúdio. Era um silêncio reverente, quase sagrado. Eu não sou perfeito, e talvez nunca atenda a todas as expectativas. Mas sabe, por muito tempo eu joguei tentando provar que era o novo Pelé. Depois, tentando calar os críticos. Hoje, eu só quero jogar em paz. Por mim, pelo meu filho, pela criança que acredita em mim mesmo quando eu caio. Ao fundo, o país inteiro assistia. Até mesmo aqueles que o criticaram. Muitos, em silêncio, reviam seus próprios julgamentos. Porque ali não estava o garoto marrento da mídia, nem o atleta das cifras milionárias.
Estava um homem, despido da vaidade, reconhecendo sua dor. A jornalista, então, perguntou o que ele esperava do futuro. Eu não sei. Talvez ainda jogue mais uns anos. Talvez volte para a seleção. Talvez não. Mas o que eu sei é que eu tô me reencontrando e que agora, mais do que nunca, eu quero ser lembrado não só pelo que fiz com a bola, mas pelo que tentei ser como homem. A entrevista se encerrou sem frases de efeito, sem drama, apenas com um olhar firme para a câmera e uma última frase. Obrigado a quem ainda acredita em mim. Eu também estou aprendendo a acreditar de novo. A tela escureceu. Na internet, não houve polarização. Houve comoção. Influenciadores pediram desculpas públicas. Atletas se pronunciaram. Ex-companheiros de seleção publicaram: "Estamos com você, 10. Mas o mais tocante veio das pessoas simples. Um motorista de aplicativo postou: "Chorei vendo, porque vi ali um cara como eu que só quer uma segunda chance." Uma professora do interior escreveu: "Hoje, o Neymar virou lição para os meus alunos. Lição de humildade." No dia seguinte, os jornais estamparam em letras garrafais: "O silêncio que virou palavras e as palavras que viraram perdão." Neymar não respondeu a nada disso. Voltou ao seu quarto no hotel. Ligou para o filho e, antes de dormir, escreveu: "Falar dói, mas guardar também. Que bom que o Brasil me ouviu." Naquele dia, ele não se tornou santo, nem mártir, mas voltou a ser humano, e às vezes isso é tudo que um país precisa para amar de novo. O sol de Mangaratiba parecia diferente naquela manhã. Não era mais tímido, nem hesitante. Era firme, quente, vivo, como se o próprio tempo reconhecesse que algo havia mudado. No topo do hotel, na mesma varanda onde o silêncio fora abrigo, Neymar agora se espreguiçava com um leve sorriso no rosto. Pela primeira vez em muito tempo, ele dormira tranquilo. Os dias seguintes à entrevista foram um redemoinho de reações, mas Neymar escolheu manter-se onde estava, no silêncio, na simplicidade, na paz que finalmente reencontrara. Não postou, não rebateu, não comemorou. Apenas viveu. Enquanto isso, o país falava. Mas o tom havia mudado. Nos programas esportivos, os comentaristas se calaram antes de julgar. Nas redes, os memes deram lugar a depoimentos emocionados. E nas escolas, crianças passaram a escrever cartas, inspiradas pela força de alguém que caiu e se levantou de maneira diferente. E então, aconteceu o inesperado. A Confederação Brasileira de Futebol, pressionada pela comoção nacional e tocada pela transformação de Neymar, enviou um comunicado. Ele estava convocado para um amistoso simbólico, não como titular, não como obrigação, mas como homenagem a quem nunca desistiu do seu povo. O jogo seria em Brasília. Estádio lotado. Ingressos esgotados em minutos. O país queria ver o homem, não o craque. Queria aplaudir de pé, não o jogador perfeito, mas o brasileiro que se levantou da lama com dignidade. Neymar hesitou, pensou, orava todas as noites, buscando sabedoria. E então, com o coração sereno, decidiu aceitar. Não para provar nada, mas para agradecer. A chegada à capital foi discreta. Nada de eventos, nada de entrevistas. Ele apenas apareceu no gramado, no aquecimento, com um semblante sereno. O estádio inteiro levantou-se, aplaudiu, chorou. Muitos usavam faixas com a frase do bilhete da menina Ana Clara: "Eu te amo mesmo quando você perde." Quando entrou em campo, aos 30 do segundo tempo, não havia necessidade de bola. Sua presença já era o espetáculo. Mas, no último minuto, aconteceu. Recebeu um passe simples, deu 2 toques, parou. Olhou para o goleiro e, com a calma de quem já não carrega peso nos ombros, encobriu com um toque leve. A bola entrou. O estádio explodiu. Mas ele não correu, não celebrou. Apenas caiu de joelhos, levantou os olhos ao céu e chorou.
Não era o choro de dor, era o choro da cura. Após o apito final, os microfones o aguardavam. Mas ele pediu um momento. Subiu nas arquibancadas. Procurava alguém. Entre dezenas de rostos, encontrou uma menina de vestido amarelo. Era Ana Clara. Ele a abraçou. Pegou o microfone, olhou para o estádio e disse: "Eu não voltei para ser herói. Voltei para agradecer. Vocês me ensinaram que amar também é aceitar a queda. Obrigado por não desistirem de mim." O Brasil chorou com ele. Aquela noite entrou para a história. Não como o retorno do craque, mas como a noite em que o homem venceu. Nos meses seguintes, Neymar seguiu jogando, mas sem a pressão de antes. Jogava leve, jogava feliz. Mais do que isso, inspirava. Seus discursos em escolas, seus encontros com jovens de periferia, suas doações anônimas, tudo isso passou a mostrar um lado que poucos viam. A lição estava dada. A dor é inevitável. A humilhação, muitas vezes, também. Mas o que fazemos com isso nos define. Neymar escolheu transformar dor em ponte, humilhação em escudo, silêncio em abraço. E com isso, deu ao Brasil não apenas gols, mas uma história para jamais ser esquecida. Porque, às vezes, o maior drible de um jogador não é em campo, é da escuridão para a luz.